a luta dos Estados Unidos pela América Latina é uma luta permanente. Há muitos analistas que dizem que a América Latina ela é secundária nas prioridades dos Estados Unidos, da Casa Branca. Que o Washington não se preocupa com a América Latina, que tem outras preocupações. As preocupações são as grandes potências, enfim, hoje é a China, a Rússia, os aliados europeus, os aliados asiáticos, o Japão, que a América Latina não tem prioridade, né? Ela está lá atrás, na lista dos Estados Unidos. Não é o meu eixo de análise. O meu eixo de análise, a partir de onde eu leio a geopolítica global, a América Latina ela tem prioridade absoluta na estratégia da política externa americana, do Deep State, do Departamento de Estado. Por que do Deep State? Porque é bipartidário. Não interessa se são republicanos ou democratas. Não interessa, inclusive, as facções dentro de cada partido. Se são falcões republicanos clássicos ou se é MAGA, se é alt-right, se é a nova direita americana, se são trumpistas. Não interessa se é o clã Clinton que está lá, se é o clã Obama, os obamistas, os clintonistas. Não interessa se é Biden e seus blue caps, Blinken. A América Latina vem em primeiro lugar. Esse é o eixo de interpretação, inclusive, né, grande, inequívoco Samuel Pinheiro Guimarães. Está lá no 500 anos de periferia. Grande livro, um clássico das relações internacionais, daquele que foi um dos maiores embaixadores que Itamaraty já produziu na sua história, sem exagero nenhum. Está também no Brasil, Na Terra dos Gigantes, um livro de 2003, 2004, que ganhou o prêmio Jabuti. O Desafio Brasileiro na Terra dos Gigantes. Em primeiro lugar, que os Estados Unidos têm como prioridade, geopolítica é destino. Geopolítica é destino. Essa é uma sentença que nós temos. Geografia é destino, perdão, na geopolítica. Geografia é destino. Essa é uma sentença da geopolítica. Geografia é destino. A prioridade máxima dos Estados Unidos é as regiões ao seu redor. Portanto, claro, além do Canadá, que não esboça preocupações, que, como eles mesmos dizem lá, é o 51º estado da Confederação, é o que vem ao sul. É o mar ao sul dos Estados Unidos. Portanto, é o México e o Caribe. Essa é a prioridade máxima. Ali, veja, vou dar um exemplo claro disso. Primeira viagem do secretário de Estado do governo Trump, Marco Rubio, foi para o Panamá. Ele arrancou de lá uma assinatura, um compromisso do presidente do Panamá de que o Panamá ia, os compromissos do Panamá com o Canal do Panamá com a China seriam cancelados. Qual é a preocupação dos Estados Unidos com relação ao Caribe e com relação à América Latina? Que vem exatamente depois do Caribe é a América do Sul. Essa é a região determinante, em primeiro lugar, para os Estados Unidos. É a doutrina Monroe. É a América para os americanos. É assim que eles pensam. É como as grandes potências pensam. É como o Mar do Sul da China para a China. É como Taiwan para a China. É como as ilhas do Mar do Sul da China para a China. É uma região prioritária. É como os países da Europa Oriental, da zona de influência russa para a Rússia. É como a Geórgia, onde foi feita a guerra de 2008. É como a Ucrânia, sobretudo a região russófona da Ucrânia, Donetsk, a Crimeia, que foi anexada em 2014. Essas zonas de influência das grandes potências, elas não podem ser cedidas, elas não podem ser perdidas, e elas não podem ser vulneráveis a interesses de outras potências rivais a essa grande matriz. A doutrina Monroe, que é a América para os americanos, foi estabelecida pelos Estados Unidos no século XIX. Então, eles levam isso a sério. Eles levam isso muito fortemente a sério. E a grande preocupação deles é a chamada invasão chinesa. Como a China
se torna o principal parceiro comercial da maior parte dos países da América Latina, do Caribe e da América do Sul. As novas rotas da seda, é o Porto de Xangai, no Peru, e a integração latina que leva ao porto e facilita o comércio e a exportação para o Pacífico. É o acordo da CELAC, a CELAC que é o conjunto dos países da América Latina, que foi fundado, inclusive, na época em que Samuel Pereira Guimarães era presidente, era o chefe do Itamaraty, no governo Lula 2, Lula 1 e 2, e Amorim chanceler, Celso Amorim chanceler. A CELAC foi instaurada. Uma reunião entre todos os países, um compêndio entre os países da América Latina, que tem um acordo exclusivo com a China, todos os países juntos. O encontro bilateral esse ano, o presidente Lula estava na China presencialmente na reunião CELAC, China. Ainda levou de quebra com ele o Petro, da Colômbia, e o Boric, do Chile. Então, o primeiro ponto é deter, conter a China. E o segundo ponto é que as coisas aqui têm que andar de acordo com o que a banda toca lá em cima, o norte. A imagem e semelhança que os Estados Unidos querem. Então, eles não aceitam desafios. Né? Quer dizer, quando um aluno mais rebelde, lá no fundo da sala, começa a incomodar, ele tem que ser punido. Exemplarmente punido. É por isso que eles não toleram o chavismo. É por isso que eles não toleram o que acontece na Venezuela. Que nós vamos debater aqui. Mas mais do que isso, eles também não toleram o lulismo, também não toleram Petro na Colômbia. Eles não toleram qualquer movimento que tenha o governo um mínimo de uma política externa autônoma, soberana. E muito menos qualquer país na América Latina, isso historicamente, qualquer país que tentou fazer uma revolução industrial, que tentou se industrializar, se desenvolver historicamente, ou ter uma política externa independente, eles usaram o Big Stick. Eles usaram o porrete. E a Venezuela é um caso muito peculiar para eles, muito, eu diria, pessoal. Porque quando da Revolução Rosa, que nós vamos discutir aqui, durante os anos neoliberais, da década de 80 e, sobretudo, nos anos 90, depois do Consenso de Washington, o primeiro a quebrar essa hegemonia neoliberal foi Chávez, quando foi eleito em 1999. E até 2003, até a eleição do presidente Lula e de Kirchner, no mesmo ano, meses depois, de 99 a 2003, o Chávez era uma espécie de João Batista gritando no deserto aqui contra o neoliberalismo, em plena pressão pela ALCA, pela Associação do Livre Comércio dos Estados Unidos com os países das Américas. Tanto que houve o golpe de 11 de abril de 2002 contra Chávez, que foi revertido rapidamente. Então, nós vamos entrar nos detalhes aqui, vamos falar o que está acontecendo agora, mas eu quero trazer essa leitura estrutural. A luta pela América Latina, ou a guerra contra a América Latina, do ponto de vista dos Estados Unidos, é uma guerra perene. Ela não ameniza, porque é um território crucial para eles. A conjuntura muda. As forças, as correlações de força, os interesses, e criam-se nuances. Mas, do ponto de vista estrutural, essa pressão é permanente. E nós temos que saber nos defender, nós latino-americanos. Nós aqui no sul global e na América Latina, da pátria grande, da nação de Bolívar. Temos que nos saber, obviamente, defender estrategicamente disso.